Esse assunto que, a partir do momento que a gente começa a entender sobre ele, a gente entende sobre todos os processos que envolvem químicas capilares, que envolvem neutralizações, tonalizações, ok? Vou botar a imagem aqui pra vocês. Só botar aqui. Aqui, que acho que dá pra ver bem. Pessoal, tá dando pra me ouvir direitinho? Tranquilo? Olha só, aqui eu coloquei então um slide. Esse slide faz parte da nossa apostila de colorimetria do curso Cabeleireiros Excepcionais. Então ele é um conteúdo bem completo e bem enxuto para falar sobre altura de tom e sobre fundo de clareamento. E algo que é muito importante a gente frisar, por exemplo, quando eu falo de altura de tom, que vai do 1 ao 10, essa numeração, isso não muda de marca para marca, jamais. Então, sempre eu vou ter um resultado, sempre eu vou ter essa nomenclatura, independente da marca que eu trabalhe, eu vou ter lá definido que do 1 ao 10 eu vou ter essas numerações. Então, 1 sempre vai ser preto, o 2 também vai ser preto, como vocês podem ver. O 3 sempre vai ser castanho escuro, o 4 sempre vai ser castanho médio. Isso foi uma nomenclatura que foi criada, né? Justamente pra gente poder definir, então, qual é a média de cor de um cabelo. Então, por exemplo, eu olho o meu cabelo aqui, eu vejo que a cor natural dele é um 6, um loiro escuro. É claro que nós não conseguimos definir bilhões de cores de cabelos somente nessas 10 nuances, nessas 10 cores, nessas 10 alturas de tom. Mas isso é uma forma da gente poder ter uma base, pra gente poder trabalhar dentro desse loiro escuro do meu cabelo. Eu tenho um loiro escuro mais quente, um loiro escuro mais frio. E a partir disso, então, entender sobre qual é a cor desse cabelo mesmo. E essa altura de tom, ela vale tanto para cores cosméticas, tanto para cores de cabelos naturais. Oi, Fran, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vi que a Vivi também tá aqui, Josi, fiquei bem feliz de ver vocês aqui. Pessoal, então, essa altura de tom, quando eu falo numa cor cosmética, eu falo, eu olho no tubo de coloração, essa cor é um 6/0, significa que nós temos uma nuance, uma cor, não uma nuance, perdão. Nós temos uma cor que equivale a um loiro escuro. Porém, esse loiro escuro, como por se tratar de uma cor cosmética, isso pode variar de marca para marca. Vou dar um exemplo para vocês. Em Vela, eu tenho um loiro escuro puro. Quando eu trabalhava em L'Oréal, eu tenho um 6/0 mais claro. Então, de marca para marca, varia a tonalidade. Então, por isso que eu sempre falo, é um loiro escuro, tá, é um 6/0. Mas é de qual marca? Isso influencia muito também na questão das clientes que aplicam colorações em casa. Quem nunca viu a situação em que a cliente pega, aplica um 5/0 e chega no salão com o cabelo preto, né? Acontece muitas vezes isso, porque as colorações que são de mercado, são de farmácia, que não tem tecnologia, elas são cores mais chapadas, mais fechadas. Então, não tem como a gente dizer dentro de cores cosméticas que o loiro escuro vai ser igual ao loiro escuro de um cabelo natural. Não, existem cores que chegam muito perto, né, da altura de tom da cor, mas a tonalidade fiel varia muito de marca para marca, ok? Oi, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. A Ilma também. Espero que esteja dando para me ouvir direitinho. Então, essa altura de tom, ela serve tanto para quando a gente olha uma cartela de colorações e a gente vê ali, esse é um 6/01, então eu sei que a altura de tom é num loiro escuro, né? Então, a altura de tom, ela é indispensável pra gente poder entender sobre cabelos e para poder também fazer uma ficha de anamnese. Então, quando a gente vai fazer um procedimento de mechas, eu tô com cabelo numa altura de um 5, de um castanho claro, eu quero chegar num 10. Quantos tons eu tenho que clarear? Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 tons. Então, para poder dizer, esse cabelo é nessa altura de tom natural dele. Ou também,
Ah, e na ponta da minha cliente ela tá numa altura de 10/0. O que que é uma altura de 10/0? Significa que ela tá numa altura de um loiro claríssimo, né? Então, essa nomenclatura é bacana pra gente conseguir justamente fazer essa anamnese e entender sobre qual cor é esse cabelo, sobre como funciona e tudo mais, ok? Oi, Ju, boa noite, seja bem-vinda. E, pessoal, cada altura de tom, como vocês podem ver ali na tabela, cada altura de tom ela tem o seu fundo de clareamento. O que significa isso? Significa que sempre que eu estiver com o cabelo numa altura de loiro escuro, eu sempre vou ter um fundo de clareamento laranja. O que é o fundo de clareamento? Por exemplo, o meu cabelo na raiz é natural e ele é um loiro escuro. E aí, quando eu vou pro sol, eu moro na praia, né, sou do litoral, e eu pego um vento ou a maresia, muito sol, esse cabelo ele dá uma leve dilatada, ele dá uma leve clareada. E o que ele aparece, o que demonstra? Demonstra um cabelo levemente alaranjado. Então eu olho assim no verão, os meus cabelinhos novos principalmente, eles ficam levemente alaranjados. Por que fica alaranjado? Do nada ele fica alaranjado? Porque a Tabata gosta de laranja? Não. Poderia, né? Se a gente gostasse da cor, ele ficar da cor, né? Mas não. Isso acontece porque é o fundo de clareamento da minha altura de tom natural. Isso acontece muito também com cabelos escuros, que a pessoa tem um cabelo preto e ela vai pro sol, pega uma praia, enfim, né, recebe uma oxidação grande e o cabelo tem um desbotamento e no sol ele fica levemente avermelhado. Por que ele fica avermelhado? Porque é o fundo de clareamento de uma altura de tom de um preto, de um 1, de um 2, de um castanho escuro, né? E isso a gente percebe também esse fundo de clareamento no processo de descoloração. Então, quando a gente fala em descolorir um cabelo, a gente pega um cabelo que está numa altura de tom, nós colocamos o descolorante e a partir daí nós vamos encontrando o fundo de clareamento gradativamente. Então, quando a gente faz uma descoloração num cabelo preto, é fato que eu vou enxergar o tom vermelho. Enxerguei o tom vermelho, logo na sequência já vou enxergar então o tom vermelho alaranjado, que é uma altura de um 5, de um castanho claro. Continuo clareando, já vou chegar no fundo laranja, que é o quê? Um fundo de um loiro escuro. Então, e assim, gradativamente. Eu continuo clareando, eu vou ter um cabelo que vai ficar num laranja amarelado, numa altura de 7. Não contente ainda, eu continuo clareando e eu chego numa altura de um 8, num amarelo. Cheguei no tom amarelo, olha aqui, o cabelo descoloriu, ele tá amarelo. Qual tonalizante eu vou usar agora? E é aí que a gente entra com a nossa expertise. Porque seria lindo se nós precisássemos do fundo de clareamento somente para saber que chegou no amarelo, é amarelo e era isso. Estou numa altura de um 8. Porém, para termos de durabilidade na tonalização e qualidade nessa tonalização, nós precisamos tonalizar na mesma altura. Por isso que, quando eu falo assim, às vezes os clientes me perguntam, qual tonalizante tu mais usa? Eu falo, olha, isso varia muito, porque depende da altura de tom que eu tô, né? Se eu quero fazer super loiros, eu atuo numa altura de 9 e 10. Significa que eu abro um cabelo na tonalidade de um amarelo claro e de um amarelo muito claro. Ou seja, as minhas tonalizações variam com os fundos de clareamento que eu encontro, com a altura de tom que eu chego. E isso é muito importante, pessoal, porque depois que a gente entende isso, a gente entende tudo. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. A gente entende tudo sobre qual cor eu vou usar para tonalizar, sobre qual fundo de clareamento, sobre qual nuance eu preciso utilizar para fazer morena iluminada. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando a gente fala em morena iluminada, é só eu olhar para minha tabela de altura de tom que eu já vejo que se eu estou num 6/0, que é um loiro escuro, eu não vou ter mais uma morena iluminada, né? Então eu já tô perdendo. Se eu passar do meu tom laranja, eu já tô indo para uma loira iluminada, né? Então, depende muito do fundo de clareamento, da altura de tom natural da minha cliente.
Então, às vezes eu vejo situações, vocês devem passar por isso também, que a cliente, ela tem um fundo loiro escuro e ela quer fazer morena iluminada. Não tem como fazer morena iluminada no fundo loiro escuro, porque eu já já vou ter uma oxidação de um laranja. Então o laranja, eu botei o descolorante, já saiu laranja. Já vai partir pro laranja amarelado, fato, na hora. Então, esse momento, eu já não vou ter uma morena iluminada, eu já vou ter uma loira. Um clareamento suave numa pessoa loira. Por isso que, quando entendemos do fundo de clareamento, nos abre a mente para isso, sabe? A gente entende um pouquinho mais. E é importante também saber sobre esse fundo de clareamento na hora que for criar cores. Então, por exemplo, a minha cliente tem ali 10% de brancos e ela quer começar a aplicar uma coloração da cor natural dela. Então, digamos que é o meu caso, eu tenho um cabelo loiro escuro e eu tenho brancos, porém não tenho, né, graças a Deus, mas se tivesse também. Fosse aplicar uma coloração e eu resolvesse aplicar, então, a cor natural da minha cliente. Se eu aplicar somente o 6/0 num cabelo assim, que a cor é 6/0, automaticamente eu vou ter um tom laranja. E aí acontece, vocês vão concordar comigo, vocês já devem ter visto várias situações que a cliente chega e diz: nossa, mas eu apliquei a cor natural do meu cabelo e ele ficou laranja. Sim, e vai ficar laranja sempre se você aplicar um 6/0. Por quê? Porque toda vez que a gente vai trabalhar uma oxidação, né, que é um processo de abrir a cutícula, dilatar o cabelo e transformar o pigmento que a gente contém no nosso córtex, a gente vai ter que somar o fundo de clareamento. Então, eu apliquei o 6/0. Se eu aplicar só um 6/0, vou olhar ali na minha tabela. Ah, olha ali, no 6, loiro escuro, é laranja. Então, eu estou num laranja. Preciso fazer uma neutralização. O que neutraliza o laranja? O azul. E é aí que eu entro com a minha estrela de Oswald. Portanto, se eu quero um cabelo numa altura de 6/0 que fique natural, eu vou ter que usar um mix junto, ou uma nuance azul, né, pérola, enfim, de acordo com a nomenclatura de cada marca. Resumindo, o pigmento que vem junto na nuance tem que ser azul. Por quê? É como se eu pegasse o azul e dissesse: azul, você vai só pro fundo de clareamento. Então, segura o fundo de clareamento ali, que eu vou demonstrar o loiro escuro, que é a cor que a minha cliente quer. E aí sim conseguimos tons naturais, ok? Deixa eu ver aqui a pergunta. Oi, Kali. Oi, Evelyn. Sejam bem-vindas, minhas alunas lindas. Ozzy também, seja bem-vindo. Vamos ver aqui a pergunta da Ju. No fundo de clareamento 7 para morena iluminada, qual a melhor nuance para neutralizar o laranja? Então, vamos lá. Num 7, eu tenho um fundo de clareamento laranja amarelado. E aí, é muito importante a gente deixar esse fundo de clareamento puro, tá? Puro que eu digo é tirar o descolorante, olhar a cor, passar uma água e ver, tá mais laranja ou tá mais amarelo? Tá mais laranja. Então, se ele está mais laranja, para eu fazer neutralizações, para deixar neutro, que é deixar um tom marrom, eu vou utilizar sempre tons azuis junto na neutralização. Claro que, se o objetivo é fazer uma morena iluminada mais quente, que normalmente é o objetivo, eu sempre utilizo nuances 7/43, por exemplo, que é laranja. Por quê? Porque eu gosto de intensificar esse laranja na hora de fazer morenas iluminadas. Claro, aqui falando de um cabelo numa altura de 5, né, o fundo natural 4, 5, e eu faço um clareamento até um 7, então um laranja amarelado. E eu deixo ele mais laranja ainda, porque eu gosto de morena iluminada, aquela morena iluminada quente. Mas isso também varia. O que tem que ficar claro é que sempre que eu quiser neutralizar os tons laranjas, eu vou usar nuances azuis para fazer isso. Sempre que eu quiser neutralizar tons amarelos, eu vou usar violeta. Por isso que temos a estrela de Oswald. Isso serve tanto para neutralizações quanto para intensificações, né? Falei aqui do intensificar, morena iluminada e tal. Então, isso serve para ambas as situações, ok? Espero que tenha conseguido te responder aí, Ju. Outra coisa, pessoal, a questão do fundo de clareamento. Essa tabelinha que eu tenho aqui é uma tabelinha que, claro, após 13 anos de muitos erros e acertos, eu acabei decorando, né? E uma forma que eu encontrei de decorar é a seguinte forma. Eu sempre lembro que
Os pares são cores puras. O que significa isso? Significa que o 4, o 6, o 8 e o 10 são cores puras. Então, no 4 eu vou ter um tom vermelho. No 6 eu vou ter um tom laranja. No 8 eu vou ter um amarelo. E no 10 eu vou ter um amarelo claríssimo, ok? E aí, o que vem depois, no caso, já vou ler os comentários. Eu começo a falar, começo a ler comentários, fico bem louca. Já leio de todo mundo. Então, depois do 4 vem o 5. E aí eu pego ali, ó, o 5. Vamos ver o que é o 5, ó. Vermelho alaranjado é o nome do de baixo com o sobrenome do de cima. Então, é o nome da cor forte de baixo com o sobrenome da de cima. Vermelho alaranjado. A mesma coisa acontece no 7. Se eu tinha um laranja, então eu vou ter um laranja amarelado, ok? Porém, até eu decorar isso demorou muito, então eu faço da forma mais simples e a melhor forma que tem, que é o quê? Eu imprimo isso daqui, né, que eu tenho, normalmente eu passo um contact, né, contact, acho que é... Deixo aquele papelzinho transparente durinho, pra não manchar, e colo em cima do lugar onde eu preparo as colorações. Por quê? Pra eu nunca me esquecer. Porque isso é indispensável. E, pessoal, para qualquer coisa, para criação de mechas, para criação de tonalizações, neutralizações, fundo de clareamento e altura de tom é essencial. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês para eu poder responder. Vamos ver aqui. A Savana, ou o Savana Moreira. Vamos ver. Quando vamos realizar o trabalho de mechas em um cabelo 80% branco na parte frontal, devemos retocar a raiz em primeiro lugar? Essa é uma opção, né? Então, eu passo muito por essa situação de ter que fazer primeiro a coloração, enfim. Essa é a opção 1. A opção 2 é a gente fazer clara e escura naquela região. Então, depende muito da habilidade de trabalho, enfim. Eu gosto de fazer o trabalho seguinte. Gosto de realizar uma aplicação esfumada nesse branco da frontal. Então, eu não faço uma aplicação chapada, como uma aplicação tradicional. Eu aplico essa cor e deixo os 15 minutos parado, depois desço com água. Faço o trabalho de cobertura de brancos esfumados, tá? Até tem uma live que eu falei sobre isso, pois eu até posso colocar aqui no link pra vocês. E a minha mãe é um caso desses, ela tem uma mecha 100% branca aqui. E aí a gente fez por muito tempo mechas de 2 tons ali, bem tranquilo, e ficava bem bonito. Só que às vezes eu não consigo pegar a mesma mecha. E aí isso acabava me ocasionando um problema futuro. Porque aí eu ia fazer um processo de clareamento depois, um retoque, e aí eu pegava clara onde já tinha uma escurinha. Daí eu ficava, não clareou a mesma coisa que o resto. Então, eu optei por fazer esse trabalhado de esfumado, é uma cobertura esfumada, não é uma cobertura chapada. Fica aquele levemente transparente, sabe? Só pra dar um brilho. E aí, em seguida, eu puxo as mechas. Sempre lembrando que eu busco sempre utilizar uma cor para fazer esses esfumados muito semelhantes da raiz. Tanto que eu não faço aplicação em todo o cabelo, eu só faço aplicação realmente na frontal, que é onde ela tem essa situação, onde tem mais brancos e tudo mais, ok? Espero que tenha conseguido te responder. Aqui o pessoal pedindo live sobre Estrela de Oswald. Ilma, sim, vou fazer mais. Adoro falar sobre a Estrela de Oswald. E lá no início das minhas lives, eu também tenho uma live que fala sobre a Estrela de Oswald. Parte 1, Estrela de Oswald, parte 1. Tá no IGTV, lá pra baixo. Então, se eu não fizer nos próximos dias, você pode entrar lá, olhar, tirar suas dúvidas, me mandar aqui no direct, que o objetivo das lives é esse, é realmente ensinar, sem segredos, sobre como a gente pode ter resultados fiéis e verdadeiros, né? Que a gente consiga surpreender os nossos clientes. Ju, que bom que consegui te responder. Acho que agora deu de... Vamos ver. A Cris mandou um coraçãozinho, seja bem-vinda. A Ose, ai gente, tô adorando. Tô chique, tá? Muito obrigada. De nada. Show! Isso, olha lá. Eu tava subindo as conversas, não tava conseguindo ver o final. Então, pessoal, essa tabelinha aí vocês podem inclusive fazer print, né? E realmente colar lá na hora que vocês forem preparar as colorações. Porque eu sempre falo assim, nós somos seres humanos, a gente pode errar. E não é feio errar.
Eu sempre falo assim, feio é errar se a gente sabe acertar, né? Por que eu falo isso? Porque se a gente sabe, se a gente tem como não errar e a gente erra, aí sim a gente passa a ser ignorante, né? Agora, não sei, não sabia, errei, beleza, vamos lá, vamos estudar, vamos aprender, vamos, né, olhar, estudar. Eu sempre falo assim, nunca é demais. Gente, olha, eu tô aí há anos trabalhando com educação, como cabeleireira, e às vezes eu vejo um cabelo que eu tenho que fazer e eu penso, meu Deus, vamos por partes, como o Jack, porque é muita coisa. Então, o que eu faço? Pego a minha ficha da anamnese, né? Inclusive, as minhas alunas que estão assistindo, né? Coloquei lá hoje sobre a ficha da anamnese, sobre como que eu faço ela. É a mesma ficha que eu tenho no meu salão, é a ficha que eu tenho no curso Cabeleireiros Excepcionais para minhas alunas disponível. Então, coloco lá como que é o cabelo, coloco lá o que a cliente faz, como que é a estrutura desse fio, e aí depois eu começo por partes. Ah, na raiz eu tenho tal situação, então eu posso atuar dessa forma. Ah, eu tenho tal fundo de clareamento, né? E aí eu começo a fazer esses resultados para ter mais assertividade, ok? E é importante sempre lembrar que o fundo de clareamento, ele sempre vai ser somado a qualquer coloração de oxidação que eu for realizar. Então, eu vou fazer uma cobertura de brancos e é 80% branco e os outros 20% não são brancos. Claro, me ligando aqui, gente, para tudo. Voltei. Vou ter que me preocupar com o fundo de clareamento? Sim. Desses 20% que ficou? Sim. Porque senão eu vou ter aqueles 20% ali e não vão ficar numa cor estranha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, ó. Vocês devem passar por isso assim como eu. Vamos lá. A cliente tem 80%. Vamos botar mais. Não, 80%. 80% de cabelo branco. E ela gosta de ser loira. Porém, ela gosta de aplicar coloração, não com mechas. Então, ela tem esses 20% que ela tem natural é de uma altura de 5. 5/0. E é 20% espalhado, não é? Só aqui não é branco. Não, é espalhado. O que acontece? Eu tô num 5 e ela quer aplicar uma coloração 8, né? Vamos partir da regra que cobertura de brancos eu sempre faço com 6%, que é 20 volumes. Se eu estou no 5 e eu vou usar 20 volumes, com 20 volumes eu tenho a capacidade de cobertura de clareamento de 2 tons. Então, se eu estou no 5, eu vou até onde? 5, 6, 7. Se eu aplicar um 8/0 com 20 volumes, eu vou chegar num 8? Não! Grita todo mundo aí. Não, nunca. Nunca você vai chegar no 8. Você vai ficar num 7. Então, já aplique um 7. Número 2. Mas se eu usar com 30 volumes, eu vou clarear 30%. Vou clarear 3 tons desses 20% que eu tenho de cabelo branco. Sim. Você vai. Daí sim, você vai sair no 5, você vai chegar no 8. Vai mesmo. Porém, os brancos não vão ter uma cobertura de 100%. Porque o que cobre mesmo o branco é 20 volumes, que é 6%. 30 volumes a gente usa num caso de brancos super, super impermeáveis, e aí faz um trabalho de diminuição de massa, enfim, mas isso não vem ao caso aqui nessa situação que eu tô falando. Até falei sobre isso no curso Cabeleireiros Excepcionais, no módulo de colorimetria. Minhas alunas aí, eu falo sobre brancos super impermeáveis e sobre uma forma de cobertura com 30 volumes. Porém, não é o indicado. A gente sempre não é indicado nas situações de brancos tradicionais, tá? Só em brancos super impermeáveis. Então, num branco tradicional, para eu cobrir um branco, eu preciso utilizar 20 volumes. 20 volumes me limitam porque eu clareio 2 tons. Porém, eu cubro o branco. Então, nessa situação, eu preciso pensar. Eu vou querer esses 20% que fique num 7, mas num 7 bonito. Ou eu vou querer chegar, tipo, num 8 que não vai chegar. É como se eu não tivesse gasolina pra chegar até lá. Não tem. Fica aquele fundo de clareamento exposto, que vai ficar um laranja meio amarelado, aquela cor estranha. Vai ficar um ruivo, né? Às vezes o pessoal me pergunta como faz ruivo. Eu falo, gente, é só aplicar um 7 puro numa raiz 6 que vai ficar ruiva. Vai ficar laranja amarelado. Então, a mesma coisa, eu falo assim, às vezes a gente faz ruivo sem querer, por falta de neutralizações do fundo de clareamento, ok? Então, nessas situações de 20% de cabelo natural e os 80% de cabelos brancos, eu prefiro sempre optar pela cobertura do cabelo branco. Então, eu faço uma aplicação do 5 até o 7, uso 20 volumes, né? Então, 7/0 com um pouco de mix violeta e um pouco de mix azul. Faço a aplicação, cubro os brancos e tenho uma cobertura perfeita.
Não adianta vir dizer aqui pra vocês que numa altura de 8 pra cima eu vou ter uma cobertura. Do 8 até vai. Mas depende. Depende da estrutura do fio. De 8 pra cima, eu não vou ter uma cobertura de até 100% do cabelo branco. Por quê? Porque são pigmentos claros, loiros, então ele vai dar só uma mascarada no meu loiro. Então não adianta, a cobertura de até 100% é 7/0. 8/0, ou intenso, talvez um 8/0 mais intenso. Existem várias linhas que tem os plus, né? Tipo, são mais intensos. No nosso caso, nós também temos dentro de vela cores que são mais fechadas, né? Então, isso ajuda também. E sempre utilizar um pouquinho de dourado junto na cobertura. Essa é uma dica da Tabata. Mas realmente faz toda a diferença. Nossa, o brilho que dá. Porque o cabelo branco é um cabelo mais opaco, né? Então, realmente, com um mix douradinho pra fazer a cobertura dos brancos, fica sensacional, ok? Falei um pouquinho sobre tudo aqui dentro de fundo de clareamento e altura de tom, mas acredito que eu consegui passar um pouco de informações para vocês e sobre quanto é importante a gente estudar isso e olhar e reolhar toda vez que a gente vai preparar uma coloração, para que a gente não erre e que a gente não se esqueça de somar ele sempre. E também de fazer as escolhas dos nossos tonalizantes na hora de tonalizar mechas, na hora de criar cores e fazer o nosso trabalho de coloristas, ok? Pessoal, obrigada aí por mais uma live ao vivo aqui com vocês. Hoje falando então sobre altura de tom e fundo de clareamento. Espero que vocês tenham gostado. Na quinta-feira teremos mais live, provavelmente às 8 da noite. Acredito que esse horário ficou bem bom, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta, vamos lá. No caso da cliente que é bem branquinha e gosta do seu loiro bem claro no tom mais frio, podemos fazer essa cobertura em 6/0? Sim, podemos. Mas aí eu acredito que o 6/0 seria escuro. Se ela é bem clarinha, bem espalhado, eu poderia aplicar até uma cor mais clara, um 7 ou até um 8. Se ela gosta disso, sabe? Então, varia, mas qualquer cor eu posso trabalhar um resultado de aplicação esfumada, ok? Eu talvez não tenha entendido muito bem a tua pergunta, mas qualquer coisa tu me pergunta de novo, tá? Vou me despedindo. Grandes beijos, Ju, beijão. Pessoal que participou, que mandou suas dúvidas. Gratidão por mais uma segunda-feira. Primeira segunda-feira com um ano a mais de vida. Nos falamos, nos vemos. Quinta-feira estou aqui. Qualquer pergunta, por favor, me mandem. Eu vou abrir essa semana a caixinha de perguntas nos stories. Então, né, quero ver todo mundo lá. Inclusive, deem uma olhadinha no meu feed. Ajuda no engajamento, porque o Instagram, ele é danado. Ele não entrega o conteúdo. Então, vai lá, salva, comenta, curte, compartilha. que a Tabata aqui fica bem faceira. Beijo. Nos vemos quinta-feira, 8 horas, todo mundo aqui nesse mesmo canal. Até mais, beijo!